No Espelho da Morte, capítulo 1. Tive a primeira experiência com a morte por volta de 7 anos. Nós nos preparávamos para deixar as montanhas do leste rumo ao Tibete Central. Santen, um dos assistentes do meu mestre, era um monge maravilhoso que fora sempre muito bom comigo e minha infância. Seu rosto era alegre, redondo e gorducho, sempre pronto para abrir aquele grande e largo sorriso. Era o favorito de todos no mosteiro, pela sua boa índole. Todos os dias meu mestre transmitia seus ensinamentos e iniciações e conduzia práticas e rituais. Ao fim do dia, eu me reunia com os meus amigos e, fazendo um teatrinho, reproduzia os acontecimentos daquela manhã. Era sempre Saten que me emprestava os trajes que meu mestre havia usado pela manhã. Ele nunca negou isso. Então, um dia Saten adoeceu e ficou claro que não sobreviveria. Tivemos que adiar nossa partida. Nunca vou esquecer as 2 semanas que se seguiram a partir desse evento. O odor nauseante da morte pairava em tudo, como uma nuvem parada. E sempre que me lembro daqueles dias, eu sinto esse cheiro nos meus na minha narina. O mosteiro estava tomado por uma intensa consciência da morte. Não havia medo ou morbidez no ar, apesar de tudo. E apesar de tudo, com o meu mestre presente, a morte de Saten ganhava um significado especial, tornando-se um ensinamento para todos nós. Saten estava deitado em uma cama perto da janela de um pequeno oratório, na residência do meu mestre. Eu sabia que ele estava morrendo. De quando em quando ia até lá e me sentava ao seu lado. Ele não podia mais falar. Eu estava impressionado com a mudança de seu rosto, agora tão pálido e abatido. Compreendi que ia nos deixar e que nunca mais iríamos vê-lo. Senti-me profundamente triste e solitário. A morte de Saten não foi fácil. O som da sua respiração penosa nos acompanhava por toda parte e podíamos sentir o odor do seu corpo que se decompunha. O mosteiro estava envolvido em pesado silêncio e tudo o que se ouvia era a respiração de Saten. Tudo se concentrava nele. Apesar de tanto sofrimento pela sua agonia prolongada, podíamos sentir que, no fundo, ele estava tranquilo e confiante. No começo, não consegui explicar isso, mas logo entendi de onde vinha essa força. Vinha de sua fé, do seu treinamento e da presença de nosso mestre. E, embora me sentisse triste, eu sabia que, de algum modo, como ele lá, tudo iria se resolver bem, uma vez que conseguiria ajudar Saten a alcançar a libertação. Mais tarde aprendi que o sonho de todo praticante é morrer na presença do mestre e ter a sorte de ser guiado por ele por meio da morte. Ao guiar Saten calmamente em sua passagem, Jian Yan ia lhe apresentando todos os estágios do processo que atravessara, um a um. Eu estava admirado com a precisão dos conhecimentos do meu mestre, com sua confiança e paz. Quando ele estava presente, a sua confiança era serena, tranquilizava até a pessoa mais ansiosa. Jian Yan nos revelava, naquele momento, o seu destemor da morte. Não que ele, alguma vez, a tivesse tratado levianamente. Sempre nos havia dito que a temia e nos advertia do erro de enfrentá-la de forma ingênua e complacente. Apesar disso, o que lhe permitia enfrentar a morte de um modo, ao mesmo tempo, tão sóbrio e leve, tão prático e misteriosamente despreocupado, essa pergunta me fascinava e me absorvia. A morte de Saten me abalou. Aos 7 anos, tive meu primeiro vislumbre do vasto poder da tradição da qual eu estava me tornando parte. E comecei a entender o sentido da prática espiritual. A prática dera a Saten a aceitação da morte, bem como a clara compreensão de que o sofrimento e a dor podem ser parte de um processo natural e profundo de purificação.
A prática havia dado ao meu mestre um conhecimento completo do que é a morte e uma tecnologia precisa para guiar os indivíduos por meio dela. Após a morte de Saten, seguimos para Lhasa, capital do Tibete, uma viagem de 3 meses a cavalo por uma estrada tortuosa. De lá continuamos nossa peregrinação para os santuários do centro do sul do Tibete. Esses são lugares sagrados dos santos, reis e estudiosos que trouxeram o budismo ao Tibete, a partir do século VII. Meu mestre era a encarnação de vários mestres de todas essas tradições e, devido à sua reputação, onde quer que ele fosse, era-lhe oferecida clamorosa recepção. Para mim, aquela viagem era muito empolgante e dela trago ainda belas recordações. Os tibetanos se levantam cedo ao fim de aproveitar toda a luz natural. Íamos para a cama ao cair da noite e nos levantávamos antes do alvorecer. Os Yankees já se punham a caminho à primeira luz do dia, levando a bagagem. As tendas eram desarmadas e as últimas eram sempre as da cozinha e do meu mestre. O batedor ia à frente para escolher um bom lugar para acampar. Nós parávamos por volta do meio-dia e lá ficávamos até na manhã seguinte. Para mim era delicioso acampar perto de um rio e ouvir o som da água, ou ficar sentado na tenda escutando a chuva tamborilando no teto. Éramos um pequeno grupo de cerca de 30 tendas ao todo. Durante o dia, eu montava um cavalo de pelo dourado ao lado de meu mestre. Enquanto cavalgávamos, ele dava ensinamentos, contava histórias, fazia suas práticas e compunha muitas práticas especialmente para mim. Um dia, quando nos aproximávamos do lago sagrado de Yandork, avistando uma turquesa cintilante das suas águas, um lama do nosso grupo, o Lama Tsiten, começou a morrer. A morte do Lama Tsiten trouxe para mim outro ensinamento importante. Ele era tutor da esposa espiritual do meu mestre, Kandron. Ela era, para muita gente, a mais destacada praticante mulher do Tibete. Uma mestra oculta que, para mim, personifica a devoção, que era capaz de ensinar por meio da simplicidade de uma presença amorosa. Lama Tsiten era uma personalidade profundamente humana, a própria imagem do avô. Tinha mais de 70 anos, era muito alto, de cabelos brancos, e emanava uma suavidade espontânea. Era também um praticante de meditação altamente realizado. O simples fato de estar ao seu lado fazia nascer em mim um sentimento de paz e de serenidade. Às vezes me repreendia, e eu tinha então um certo temor dele, mas apesar da sua ocasional severidade, ele jamais perdeu o seu calor humano. Lama Tseten morreu de um modo extraordinário. Embora houvesse por perto um mosteiro, ele se recusou a ser levado até lá, dizendo que não queria deixar um cadáver que viesse a dar trabalho a ninguém. Então, acampamos e armamos nossas tendas em círculos, como de costume. Uma vez que o Lama Tseten era seu tutor, cabia a Kandron ocupar-se dele. Estávamos em sua tenda, eu e ela apenas, quando ele, de repente, a chamou. Tinha um modo afetuoso de a chamar, Ami, que significa minha criança no nosso dialeto. Ami, disse ele ternamente, venha cá, o momento chegou. Não tenho mais conselhos a te dar. Você está bem como é. Estou orgulhoso de você. Sirva seu mestre exatamente como tem feito até agora. Ela imediatamente se voltou para sair da tenda, mas ele a segurou pela manga e disse, aonde vai? Vou chamar Rinpoche, é claro, respondeu. Não o incomode, não é preciso, e ele sorriu. Com o mestre não há isso de distância, disse o lama. Dizendo isso, ele fitou o céu, expirou, Kandron soltou sua mão e correu para chamar o seu mestre. Fiquei ali sentado, absolutamente incapaz de me mover. Estava assombrado com o fato de alguém, face à morte, ter aquela confiança e tranquilidade.
Lama Tsetem poderia ter seu lama em pessoa para ajudá-lo, algo que todo mundo anseia por ter, mas achou que isso era desnecessário. Agora, entendo por quê. Ele já tinha conquistado a presença do seu mestre dentro de si. E aqui fica um adendo. Quando o amor por alguém está conquistado, você não precisa dessa pessoa à sua volta. Jian Yan estava sempre com ele, na sua mente e no seu coração. Nunca, por nenhum momento sequer, sentia alguma separação. Cadron foi buscar Jian Yan. Nunca vou me esquecer do modo como ele se curvou para entrar na tenda. Olhou para o rosto do Lama Tsetem e então, percustando seus olhos, começou a rir. Ele sempre chamava de Lanjen, o velho lama, como sinal de afeto e respeito. Lanjen, disse ele, não fique aí nesse estado. Meu mestre podia ver agora, eu sei, que Lama Tsetem estava fazendo uma prática específica de meditação em que o praticante funde a natureza da mente com o espaço da verdade e que pode permanecer nesse estado por muitos dias. Lanjen, somos viajantes, não esqueça. Somos peregrinos. Não temos tempo para esperar, portanto. Vamos, eu o guiarei. Petrificado, observei o que aconteceu em seguinte, e se não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria. Lama Tsetem voltou à vida. Então, meu mestre se sentou ao lado e conduziu através do Poa, prática para direcionamento da consciência no momento da morte. Havia várias maneiras de fazer essa prática. E a que ele usou na ocasião culminou com o mestre pronunciando a vogal A 3 vezes. Quando o meu mestre proferiu o primeiro A, ouvimos claramente o Lama Tsetem acompanhá-lo de forma bem audível. A segunda vez, sua voz era menos nítida, e a terceira se fez o silêncio, e ele havia partido. A morte de Saten ensinou o propósito da prática espiritual, mas a morte do Lama Tsetem me mostrou que não é raro praticantes do calibre dele, do seu calibre, ocultam suas qualidades notáveis durante a vida inteira. Às vezes, na realidade, elas são visíveis apenas uma vez, no instante da morte. Mesmo sendo criança, pude compreender a enorme diferença entre a morte de Saten e do Lama Tsetem, e percebi a diferença entre a morte de um bom monge praticante durante sua vida e a de um praticante muito realizado. Saten morreu de modo comum, meio à dor, embora com confiança e fé. A morte do Lama Tsetem foi uma manifestação da maestria espiritual. Logo após o funeral do Lama Tsetem, seguimos para o mosteiro de Yandron. Como de hábito, fui dormir perto do meu mestre, no seu quarto. Me recordo de ficar observando naquela noite as sombras das lamparinas de manteiga tremulando na parede. Enquanto todos os demais dormiam pesadamente, percebi acordado e chorei. Permaneci acordado e chorei a noite toda. Entendi então que a morte era real e que eu também teria que morrer um dia. Enquanto estava deitado ali, pensando sobre a morte, sobre a minha própria morte, um sentido profundo de aceitação começou lentamente a emergir de minha tristeza. E com ele a determinação de dedicar minha vida à prática espiritual. Foi assim que comecei, ainda muito jovem, a encarar a morte e as suas implicações. Naquela ocasião, jamais poderia imaginar quantas formas de morte iria se seguir, acumulando-se uma sobre a outra. A morte trágica, que foi a perda de meu país, do Tibete, depois da sua ocupação pela China. A morte, que é o exílio, a morte que foi a perda de toda a minha família e o que possuíamos. Minha família, Lakart Sang, estava entre as mais ricas do Tibete. Desde o século XIV, ela se tornara famosa como uma das maiores benfeitoras do budismo, apoiando o ensinamento do Buda e ajudando os grandes mestres em seu trabalho. Porém, a mais dilacerante das mortes ainda estava por ocorrer, a do meu próprio mestre.
Yanjian. Ao perdê-lo, senti que havia perdido a base da minha existência. Foi em 59, ano da queda do Tibete. Para os tibetanos, a morte do meu mestre foi um segundo golpe devastador para o Tibete. Marcou o fim de uma era. Assim é, que foi extenso, longo, é um tema, eu sei que é um tema difícil, é um tema complexo e amplo, mas belo ao mesmo tempo, porque isso vai acontecer com todos nós, em algum momento. Então, que nós tiremos a estranheza da morte. Eu quero, para finalizar, ler duas orações. A primeira é quando você está cuidando de alguém que vai fazer a passagem. Então, diz assim, e se você quiser, você pode fazer junto comigo, tá? Repetir em voz alta comigo, aí, com o microfone fechado, tá? Possa eu ser um protetor dos desprotegidos, um guia dos que viajam em um barco, uma ponte, uma passagem para os que desejam a outra margem. Que a dor de cada criatura viva possa ser completamente afastada. Que eu possa ser o médico e o remédio, o enfermeiro de todos os seres doentes do mundo, até que todos estejam curados. Tal como o espaço e os grandes elementos como a terra, possa eu sempre sustentar a vida de todas as infinitas criaturas, que até que elas transponham a dor, possa eu também ser a fonte de vida para todos os reinos de diferentes seres, que se estendam até o confim do espaço. Agora que o bardo da morte desponta sobre mim, abandonarei toda a possessividade, anseio e apego. Entrarei sem distração na lúcida experiência do ensinamento. Eu lançarei minha consciência no espaço do incriado. Ao deixar esse corpo formado de carne e de sangue, saberei que ele é só uma ilusão transitória. Respira fundo. Eu vou postar no grupo, tá? Essas duas orações, ok? Beleza? Que vocês continuem sentindo a bênção que vocês já são e que já é a nossa humanidade, tá bom?